seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos, as irmãs, também aqueles que não são cristãos ainda. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus com um bom dia. Tem uma palavra muito linda, uma reflexão muito linda das Escrituras Sagradas e também de uma história a qual eu estava estudando, muito interessante. Êxodo capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Interessantíssimo o modo que Deus trabalha. Existia uma história muito conhecida para aqueles que estudam teologia, que na Grécia, especialmente em Atenas, houve uma praga muito forte, uma praga letal, no ano de 600 antes de Cristo. Essa história está registrada até hoje lá para qualquer um que for lá ver. Porque em Atenas é muito conhecida como a história, como a cidade dos deuses gregos, com D minúsculo, Tem muitos deuses. Principalmente nesse tempo, 600 anos antes de Cristo, existiam até mais deuses do que pessoas. Para tudo tinha deuses. Deus de Diana, Deus do sol, Deus da água, Deus da guerra, Deus das sensações, da sensualidade, muitos deuses. E conta-se que nesse tempo, em 600 anos de Cristo, aconteceu uma praga letal, isso como o coronavírus, por exemplo. Medite nisso em nome de Jesus, como o coronavírus, matando milhares. E aí, aqueles gregos começaram a invocar aos seus deuses minúsculos, com nomes, e nada acontecia, até que eles viram que não tinha mais o que fazer, e eles lembraram de um profeta, o nome dele Epimênides, nome difícil, e foi em busca dele. Ele veio e disse que tinha que sacrificar animais, sacrificar ovelhas. E ele fez uma simulação muito interessante. Ele falou assim: eu vou soltar algumas ovelhas no pasto, e elas estão famintas alguns dias, sem comer, de jejum, e em vez de algumas comer, elas vão deitar em cima das gramas. Aquelas que deitar em cima das gramas, essas é o ideal para o sacrifício. Cabe ressaltar que essa praga tinha matado centenas, tinham corpos para todos os lados. As pessoas já tinham cansado de clamar aos seus deuses com D minúsculo e nada acontecia. A praga continuava matando, praga letal, como coronavírus. E aí eles não sabiam mais o que fazer, e quando eles chamaram esse profeta falou aquilo. O nome dele é Epimênides, nome bem difícil, mas o nome já não importa dentro do contexto. E aí, quando, glória a Deus, pegaram e sacrificaram essas ovelhas, a Bíblia diz que eles perguntaram: mas se essa praga acabar, se essa praga cessar do seu Deus, qual é o nome do seu Deus para a gente fazer algum sacrifício para ele, ou reverenciar ele, respeitar ele? Qual que é o nome do seu Deus? Ele falou assim: olha, o nome do meu Deus eu não sei o nome do meu Deus, mas eu tenho certeza absoluta que não é nenhum Deus estranho desse aí, deuses com esses nomes aí. O meu Deus a que eu sirvo é um Deus que fez isso tudo, que vai parar essa praga, mas eu não sei o nome dele. Portanto,
eles colocaram o nome desse Deus, e realmente a praga parou, de Deus desconhecido. E Deus aceitou pela incredulidade do povo, pela, vamos dizer assim, pelo prosseguir das idolatrias daquele tempo. O Senhor permitiu aceitar o nome como Deus desconhecido, e parou aquela praga. Glórias a Deus. Interessantíssimo, dentro do contexto da palavra, Êxodo capítulo 3, versículo 14, que aí já não é uma história apócrifa, né? Longe da Bíblia, mas é uma história bíblica. O Senhor mandou Moisés ir até um povo idólatra também, como o Deus Eu Sou. Vai no nome do Eu Sou. E no nome do Eu Sou foi 10 pragas no Egito. No nome do Eu Sou venceu a potência, a autoridade de Faraó e libertou o povo de Israel até chegar na terra de Canaã. Glórias a Deus. Nós temos que servir esse Deus que para aqueles de Atenas era Deus desconhecido. Nós temos que servir esse Deus chamado em Êxodo capítulo 3, versículo 14, de o Deus do Eu Sou é o meu nome, o que importa. Então nós temos que servir esse Deus. E esse Deus vivo, real, verdadeiro, que criou os céus e a terra, é o mesmo Deus que opera em todo aquele que nele crê. Independente da situação, independente das pragas, independente do caos que estamos vivendo, o nosso Deus é vivo, nós temos certeza disso. Não temos um Deus sol, não temos um Deus água, não temos um Deus guerra, não temos um Deus da sexualidade, sensualidade. Não, o nosso Deus é perfeito. Ele é o Criador dos céus e da terra, inclusive de você. Por mais que as malícias do homem, por mais que as influências satânicas tenham matado muitos, Deus vai se levantar em nosso favor na hora certa. Glória a Deus. Ele permite situações, Ele permite algumas coisas, mas Ele ama aqueles que o buscam. A Bíblia diz que aqueles que o buscam, o achará. O povo de Israel foi oprimido muitos anos. Se eu não me engano, 400 anos. E enquanto eles não clamaram a Deus de verdade, unanimemente, ardentemente, Deus não operou. Quando eles começaram a clamar, eu vejo um povo, eu vejo uma igreja fria, pessoas brincando, pessoas ainda não estão enxergando o tamanho desses operações satânicas e deixam a desejar. Nós estamos em guerra. Nós temos que estar em posição com Deus. Nós temos que estar com a nossa fé ardente para que podemos lutar contra as astutas ciladas do diabo. Deus vai levantar o nosso favor. O nosso Deus, por mais que alguns acreditem como Deus desconhecido, por mais que outros tais levam Deus como o grande Eu Sou, ou Deus Criador dos céus e da terra, Ele vai se levantar no nosso favor. Isso não é uma mensagem de autoajuda, isso é uma mensagem verídica, verdadeira para aqueles que creem. Então clame a Deus, viva a Deus de verdade, não viva a Deus de meio termo, não viva só um sistema de congregação, da igreja. Viva a Deus de verdade. E Deus vai se levantar. Na verdade, Ele já está em pé, olhando para os seus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se possível, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas com essa palavra no nome de Jesus.